Você foi ao supermercado semana passada, e na semana anterior, e na semana antes dessa. O carrinho é praticamente o mesmo, os produtos são os mesmos, mas a conta no caixa é diferente e não é você que está comprando mais. Isso tem nome, chama inflação. E o problema não é só o preço do pão ou da carne. O problema é que enquanto os preços sobem, o seu dinheiro parado na conta corrente ou pior, na poupança, está encolhendo em silêncio. A inflação não é um imposto que você vê na nota fiscal. É um imposto invisível. Ele não pede licença, não avisa, não aparece no holerite. Ele simplesmente acontece e corrói anos de trabalho sem que a maioria das pessoas perceba. Hoje vamos entender por que a inflação existe, por que o Brasil tem uma relação tão torturada com ela e o que você pode fazer para não ser a vítima silenciosa desse mecanismo. A maioria das pessoas acha que inflação é preço subindo, mas isso é só o sintoma. A causa é mais profunda. Inflação é a perda do poder de compra da moeda. Quando há mais dinheiro circulando do que bens e serviços disponíveis para comprar, os preços sobem. É oferta e demanda só que aplicada ao próprio dinheiro. Pensa assim. Imagina que numa cidade pequena existem 10 pães e R$ 10 no total. Cada pão custa R$ 1. Agora o governo imprime mais R$ 10 e joga na economia. Ainda são 10 pães, mas agora existem R$ 20 querendo comprá-los. O padeiro percebe que pode cobrar R$ 2 por pão. A inflação dobrou. Existem basicamente 3 tipos de inflação. Inflação de demanda, quando há dinheiro demais na economia e todo mundo quer comprar ao mesmo tempo. O governo gasta muito, o crédito está fácil, o emprego está alto. Os preços sobem porque a demanda supera a oferta. Inflação de custos, quando os insumos de produção ficam mais caros. O petróleo sobe, o dólar sobe, a energia elétrica sobe. O empresário repassa para o preço final, o consumidor paga. Inflação inercial a mais traiçoeira. É quando a inflação do passado alimenta a inflação do futuro. Todo mundo reajusta preços, salários e aluguéis pela inflação do ano passado. Isso cria um ciclo que se retroalimenta indefinidamente. O Brasil conhece os 3 tipos muito bem e, ao mesmo tempo, para entender a relação do Brasil com a inflação, precisamos voltar aos anos 1980. O Brasil vivia sob hiperinflação, um fenômeno onde a inflação sai completamente do controle e a moeda perde valor tão rápido que as pessoas precisam gastar o dinheiro no mesmo dia em que recebem, antes que ele valha menos. Um dado importante, a inflação chegou a mais de 2,5% ao ano antes do Plano Real. Os funcionários dos supermercados usavam máquinas de remarcar etiquetas o dia todo, os preços mudavam de manhã, no almoço e à tarde. Um pão que custava um valor de manhã podia custar o dobro à noite. As causas foram múltiplas. O choque do petróleo de 1979 que explodiu os custos de produção, a dívida externa que forçou o governo a emitir dinheiro para pagar juros e a indexação generalizada, todo contrato, todo salário, todo aluguel, era corrigido pela inflação passada, garantindo que ela nunca parasse de crescer. O Brasil tentou 6 planos econômicos diferentes para matar a inflação. Congelamento de preços, confisco de poupança, troca de moeda, todos fracassaram até 1994. O Plano Real foi diferente porque atacou a causa raiz, não o sintoma. A solução genial foi criar uma moeda virtual temporária, a URV, Unidade Real de Valor, que funcionava como âncora. Os preços foram convertidos para a URV, que era estável. Quando o real foi lançado em julho de 1994, a inflação inercial havia sido quebrada. Em 1994, a inflação estava em 40% ao mês. Em 1998, estava em 5% ao ano. Foi um dos maiores feitos de política econômica da história brasileira. Mas a história não termina aí. O Brasil controlou a hiperinflação, mas nunca se livrou completamente da inflação crônica. Em 2025, o IPCA acumulado em 12 meses estava em 32% acima do teto da meta de 5%. Não é hiperinflação, mas é suficiente para corroer seu patrimônio ano após ano. Se o Plano Real funcionou, por que a inflação ainda é um problema? 3 razões estruturais. Primeira, o gasto público não para de crescer. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele precisa se financiar emitindo dívida ou, indiretamente, pressionando a emissão de moeda. Esse excesso de demanda governamental pressiona os preços. O Brasil tem um déficit fiscal crônico que alimenta a pressão inflacionária de forma permanente. Segunda,
O dólar alto contamina tudo. O Brasil importa energia, tecnologia, insumos industriais e até alimentos. Quando o dólar sobe como subiu 27% em 2024, tudo que tem dólar na cadeia de produção fica mais caro. Combustível, embalagem, frete, fertilizante. A inflação de custos entra pela porta dos fundos. Terceira, a indexação ainda existe. Aluguéis reajustados pelo IGPM, planos de saúde reajustados acima do IPCA, mensalidades escolares, contratos de serviço. A cultura de reajuste automático ainda está enraizada na economia brasileira, um eco da hiperinflação que não sumiu completamente. O resultado prático é que mesmo com a Selic em 15% ao ano, uma das maiores taxas de juros reais do mundo, a inflação brasileira teima em ficar acima da meta. E quem paga o preço são os que têm dinheiro parado sem trabalhar, sem se defender. Vamos tornar isso concreto. Você tem 10 mil guardados na conta corrente, sem render nada, com inflação de 5% ao ano, que é próxima da realidade brasileira atual em 10 anos, esse dinheiro terá o poder de compra equivalente a 6.139 de hoje. Você perdeu quase 40% do valor real sem gastar um centavo. Em 20 anos, equivale a 3.769. Você perdeu 62% do poder de compra sem fazer absolutamente nada de errado, só por não agir. A poupança não resolve. A poupança rende em torno de 6, 17% ao ano, quando a Selic está acima de 8, 5%. Com inflação de 5, 3%, o ganho real é de menos de 1% ao ano. Você está basicamente ficando no lugar enquanto o custo de vida avança. Isso não é azar, é matemática. E a matemática não tem pena de quem não a conhece. A boa notícia: existem instrumentos criados exatamente para proteger seu dinheiro da inflação, e o mais acessível do Brasil está disponível a partir de R$30. 1. Tesouro IPCA+. É um título público do governo brasileiro que paga a variação do IPCA, a inflação oficial mais uma taxa de juros fixa. Se a inflação for 5% e a taxa contratada for 6%, você ganha 11% ao ano. Seu dinheiro sempre cresce acima da inflação, garantindo poder de compra real. Hoje, títulos Tesouro IPCA mais com vencimento em 2030 e 2035 estão pagando IPCA mais taxas reais expressivas, um dos melhores momentos históricos para travar esse retorno. Dado: Tesouro IPCA mais 2032 chegou a oferecer IPCA mais 7,94% ao ano. 2. CDBs e LCIs, LCAs atrelados ao IPCA. Bancos também emitem títulos indexados à inflação. LCIs e LCAs têm a vantagem de serem isentos de imposto de renda para a pessoa física, o que aumenta o retorno líquido. 3. Fundos imobiliários, FIIs. Muitos FIIs têm seus contratos de aluguel reajustados pelo IPCA. Você recebe dividendos mensais que acompanham a inflação, além de potencial valorização das cotas. 4. Ações de empresas com poder de precificação. Empresas que conseguem repassar a inflação para seus preços como energia elétrica, saneamento, commodities, tendem a preservar valor real ao longo do tempo. O princípio fundamental é um só: seu dinheiro precisa render acima da inflação ou você está ficando mais pobre sem perceber. Não é necessário ser rico para começar, é necessário começar. A inflação existiu antes de você nascer e vai existir depois. Ela não vai desaparecer. Nenhum governo, nenhum plano econômico, nenhuma promessa de campanha vai eliminar completamente esse mecanismo da economia. O que você pode controlar é o quanto ela te afeta. Quem entende como a inflação funciona, consegue se posicionar escolhendo onde coloca seu dinheiro, que contratos assina, como negocia reajustes. Quem não entende fica à mercê dela. O Brasil já destruiu o patrimônio de gerações inteiras através da inflação. A diferença entre quem perdeu tudo e quem preservou foi, quase sempre, conhecimento. No próximo vídeo, vamos entender o mecanismo que o governo usa para combater a inflação e por que esse remédio muitas vezes machuca mais do que a doença: os juros. Como a taxa Selic controla sua vida, seu emprego e seu crédito mesmo que você nunca tenha investido um centavo. A essência do que move o mundo.